Boa tarde, eu sou a Ionara e vou apresentar juntamente com a minha colega Patrícia o trabalho sobre o dimensionamento de uma câmara fria para a refrigeração de laranjas. Entende-se por câmara fria as estruturas produzidas com painéis exotérmicos, portas, evaporadores e unidades condensadoras, as quais têm como função principal armazenar corretamente os seus produtos, os quais necessitam da refrigeração ou do congelamento. Uma câmara fria, ela é totalmente exclusiva para o tipo de produto que ela vai armazenar, ou seja, cada sistema de refrigeração necessita de exigências de acordo com o produto. Portanto, não existem restrições de tamanho ou na configuração para uma câmara fria. Esse trabalho ele tem como objetivo simular o resfriamento de laranjas através de uma câmara de refrigeração. Como metodologia para realizar o correto dimensionamento de uma câmara fria, nós sabemos que é necessário definir alguns dados preliminares de projeto. Sejam eles o produto a ser refrigerado, que no nosso caso são as laranjas, a carga de ocupação dessa câmara fria, o local onde ela será instalada, bem como a temperatura e a umidade relativa do ar. Assim, a partir do layout e de todas as considerações necessárias para esse dimensionamento, nós realizamos o balanço térmico e a determinação da capacidade de refrigeração necessária para essa câmara. Aqui nós temos o layout da câmara fria, sendo que na figura 1 a gente tem o croquis, que a gente estabeleceu, Sendo que a nossa câmara fria, ela teria 6,5 metros de largura, 6 metros de comprimento. E dentro da nossa câmara fria, a gente estabeleceu que teria 2 prateleiras, sendo que cada uma teria 2 metros de largura e 4 metros de comprimento, para que assim sobrasse espaço livre entre elas para a circulação das pessoas. E na figura 2, temos o projeto da câmara fria em 3D. Como opção de parede para essa câmara fria, nós optamos por utilizar a parede de poliuretano, uma vez que ele é um polímero muito versátil e a sua aplicação na indústria é bem variada. Para as empresas que operam na cadeia do frio, ela é utilizada em forma de espuma rígida. Essas espumas elas são utilizadas então para revestir as camadas internas das paredes, na câmara fria, e dar o suporte para a manutenção dessas baixas temperaturas. Sendo que esse polímero ele apresenta um fator de K baixo, ou seja, o fator de K nada mais é do que uma medida criada para classificar a condutividade térmica de certo material. Por possuir um baixo fator de K, o PU ele é um excelente material para manter a temperatura estável. Ele também auxilia na redução do consumo de energia, porque em ambientes que há muita troca de calor, o motor ele vai ser bem mais exigido. Isso significa maior gasto energético. Por isso, é bom investir num revestimento que seja capaz de manter essa temperatura mais baixa. Ele também apresenta friabilidade, que é o fator que mede a capacidade de um material de se fragmentar em caso de choque mecânico, E a adesividade, que é o fator que mensura a capacidade de um material em aderir em outro. E como opções de revestimento para as paredes dessa câmara fria, pode-se utilizar o aço pré-pintado e o aço inox, que são mais resistentes. Como considerações, a gente pesquisou na literatura as propriedades físicas e químicas da laranja. E com isso a gente obteve que a temperatura de conservação da laranja ela varia de 0 a 1 grau Celsius. A umidade relativa é igual a 85 a 90%, o ponto de congelamento é igual a menos 2,2 graus Celsius, o calor específico antes do congelamento é igual a 0,90 quilocaloria por quilograma vezes graus Celsius, o calor específico depois do congelamento é igual a 0,46 quilocaloria por quilograma vezes graus Celsius, o calor latente de congelamento é igual a 69 quilocaloria por quilograma. O calor de respiração a 0 graus Celsius é igual a 0,22 quilocaloria por quilograma vezes dia. O tempo aproximado de conservação é de 56 a 84 dias. E a densidade de estocagem específica é igual a 500 quilocaloria por metro cúbico. Para a câmara fria a ser projetada,
Ela supostamente será construída na cidade de Pinhalzinho. Na tabela estão sendo apresentados alguns dados sobre a cidade, sendo a temperatura de 30 graus Celsius e a umidade relativa de 50%. Além disso, para determinar o volume da câmara fria, utilizamos a densidade de estocagem específica para as laranjas, que é de 500 kg por metro cúbico. E com este dado, foi possível calcular o volume de laranjas para uma carga de ocupação total de 15 toneladas, a qual definimos anteriormente, utilizando a equação mostrada, sendo V o volume a ser encontrado, M a ocupação total de laranjas, que é de 15.000 kg, equivalente às 15 toneladas, dividido pela densidade, que é de 500 kg por metro cúbico, obtendo então um volume de laranjas na câmara de 30 metros cúbicos. Assim, para a nossa câmara fria, optamos por usar 2 prateleiras para o melhor armazenamento das laranjas, e sendo que o volume de laranjas em cada prateleira é de 15 metros cúbicos. Aqui nós temos os dados da câmara fria, como já foi mencionado no layout, sendo que o comprimento é igual a 6 metros, a largura é igual a 6,5 metros e a altura 2,5 metros. Com base nessas dimensões, a gente consegue calcular o volume da câmara fria, fazendo 6 metros vezes 6,5 metros vezes 2,5 metros, e resultando num volume de 97,5 metros cúbicos. Inicialmente, calculamos então a carga térmica devido à transmissão de calor, a partir da fórmula carga térmica devido à transmissão de calor igual ao fluxo de calor por unidade de área de parede vezes a área total da câmara. Sendo assim, nós encontramos o valor de área total da câmara a partir das dimensões da mesma, obtendo uma área de 140,5 metros quadrados. Já para o valor do fluxo de calor por unidade da parede, alguns autores eles adotam valores para esse fluxo, considerando um isolamento excelente igual a 8 quilocalorias por hora vezes metro quadrado. Quando apresenta um isolamento bom, o valor é de 10 quilocalorias por hora vezes metro quadrado, e quando temos isolamento aceitável, é de 12 quilocalorias por hora vezes metro quadrado. Nesse caso, como o poliuretano ele é considerado um isolamento excelente, a gente optou por usar o fluxo de calor por unidade de área de parede igual a 8. A partir desses dados, nós conseguimos calcular a transmissão de calor, multiplicando o 8 pelo 140,5, obtendo um resultado de 1.124 quilocalorias por hora. Como a gente obteve uma carga térmica devido à transmissão de calor em quilocaloria por hora, a gente necessita desse resultado em quilocaloria por dia. A gente multiplicou o valor obtido anteriormente por 24 horas por dia, e assim a gente encontrou um valor de carga térmica devido à transmissão de calor igual a 26.976 quilocalorias por dia. Também foi feito o calor devido à infiltração, através da fórmula calor de infiltração igual ao volume da câmara vezes o fator de trocas de ar por dia, vezes o calor cedido por cada metro cúbico de ar que entra na câmara. Para calcular o fator de troca de ar por dia, a gente precisa do volume da câmara. Como o volume da nossa câmara deu 97,5 metros cúbicos, não tem nessa tabela como é demonstrado. Por este motivo, foi feita a interpolação e obtido um fator de troca por dia de 9,125 trocas por dia. Já o calor cedido por cada metro cúbico de ar que entra na câmara foi encontrado na tabela abaixo. Como a gente sabe, a umidade relativa da cidade de Pinhalzinho é de 50% e a temperatura externa da câmara é de 30 graus. E para uma temperatura interna da câmara de 0 graus, a gente obteve um valor de 20,3 quilocalorias por metro cúbico. Multiplicando todos os valores, a gente encontrou um calor devido à infiltração igual a 18.060,65 quilocalorias por dia. A carga térmica do produto geralmente corresponde à maior parcela de carga térmica da câmara fria,
Isto porque ela é composta pela retirada de calor para reduzir a temperatura do produto até o nível desejado e pela geração de calor durante a estocagem. Como no projeto se deseja somente resfriar as laranjas sem congelar, então é calculado somente o calor removido antes do congelamento, o qual é dada pela equação mostrada. Supondo que a quantidade de produto que entra na câmara fria é de 250 kg por dia, temos que o calor removido antes do congelamento é igual a 7.245 kcal por dia. E também, como o produto a ser estocado é uma fruta fresca, ele se considera o calor produzido pelo metabolismo, pois elas continuam vivas, certo? Esse calor é chamado de calor pela respiração, que depende do produto e da temperatura. Quanto mais baixa for a temperatura desse produto, menor será a carga térmica. Este calor é calculado pela seguinte equação: calor devido à respiração do produto igual à massa total do produto vezes o calor de respiração do produto, obtendo um valor de 3.300 quilocalorias por dia. Portanto, a carga térmica devido aos produtos será dada pela soma entre o calor removido antes do congelamento e o calor de respiração, obtendo um valor de 10.545 quilocalorias por dia. Também foi calculada a carga térmica devido às pessoas, através da fórmula. O calor emitido pelas pessoas igual 272 mais 6 vezes a temperatura interna da câmara, vezes o tempo de permanência das pessoas na câmara, vezes o número de pessoas que permanecem na câmara, e vezes 0,86 kcal por hora, que é para deixar as unidades de medida tudo as mesmas. Aí, como a gente sabe, a temperatura interna da câmara é igual a 0 graus, a gente supôs que o tempo de permanência das pessoas na câmara é de 2 horas diárias, e o número de pessoas que permanecem nessa câmara são 2. Aí, multiplicando tudo, a gente obteve um calor emitido pelas pessoas igual a 935,68 kcal/dia. Também foi calculada a carga térmica devido à eliminação, através da seguinte fórmula: o calor emitido pela iluminação igual à potência das lâmpadas, vezes o número de horas de funcionamento dessas lâmpadas, e vezes 0,86 quilocaloria por hora por watts, que é para deixar tudo na mesma unidade de medida também. Aí, como a gente supôs que na nossa câmara seriam 6 lâmpadas, a gente tem que multiplicar isso também. Aí, multiplicando 6 lâmpadas pela potência de 65 watts, vezes 2 horas de funcionamento, e vezes 0,86, a gente obteve um calor emitido pela iluminação igual a 670,8 quilocaloria por dia. Uma outra fonte de calor dentro da câmara fria que precisa ser retirado pelo sistema é o calor produzido pelos motores dos ventiladores do evaporador. Porém, para calcular esse calor, precisa-se conhecer o tipo de evaporador a ser utilizado, o qual, por sua vez, somente são selecionados após a definição da carga térmica total do sistema. Assim, para solucionar esse problema, nós decidimos então utilizar a tabela que está sendo mostrada, a qual estima a potência e o rendimento do motor. Logo, a equação que determina a carga térmica devido aos motores dos ventiladores é dada por potência total dos ventiladores dividido pelo rendimento dos ventiladores, vezes o tempo de funcionamento dos ventiladores, vezes o calor liberado, obtendo um valor de carga térmica devido aos motores de 21.668,57 quilocalorias por dia. Após todos os cálculos de cargas térmicas, a gente consegue calcular a carga térmica total. Somando todas elas, a gente obteve uma carga térmica total igual a 78.856,7 kcal/dia. Também é possível calcular a carga térmica que é requerida, através da fórmula carga requerida igual a carga total dividido por N, onde N é o tipo de degelo dos evaporadores, e como no nosso caso a circulação é de ar,
O tempo de operação desses compressores vai ser de 20 horas por dia. Aí, substituindo esses valores, a gente vai achar uma carga térmica requerida igual a 3.942,83 kcal por hora. Porém, a gente deve considerar um fator de tolerância de uns 10%, né, para evitar perdas. Com isso, a gente obteve a carga térmica requerida igual a 4.337,11 kcal/hora. E transformando esse valor em BTU, a gente obteve uma carga térmica requerida igual a 17.199,53 BTU por hora. Falando um pouco sobre os equipamentos dessa câmara fria, é possível dizer que os sistemas de refrigeração, eles se dão por meio da compreensão de vapor. Nesses ciclos, o fluido refrigerante ele entra no compressor sob a forma de vapor e em seguida é comprimido. Após ser comprimido, o fluido ele sai num estado superaquecido, deslocando-se até o condensador. Ou seja, ela pode ser denominada como unidade condensadora, a qual é responsável pela remoção desse calor do fluido. E após essa perda de calor, o fluido se torna líquido. Esse líquido refrigerante, ele passa então pela válvula de expansão, onde a sua pressão cai ligeiramente, causando assim a evaporação parcial e a autorrefrigeração. Nesse período, o fluido ele encontra-se em uma mistura líquido-vapor a uma temperatura e pressão inferior à que se desloca até a serpentina do evaporador. E através do ventilador, que faz a troca de calor forçada com o ar externo, o ciclo se termina. Pelo perfil de carga térmica, então, nós podemos determinar a unidade condensadora, o evaporador e a válvula de expansão necessários para a nossa câmara fria. A partir do perfil da carga térmica que foi encontrado, nós podemos selecionar alguns equipamentos para a câmara fria para a refrigeração das laranjas. Inicialmente foi escolhida a unidade condensadora, sendo que a mesma foi escolhida o modelo SLM B4400 da marca Elgin, pelo fato dela atender muito bem às nossas especificações, tanto para 0 graus quanto para menos 5 graus, como é demonstrado na tabela. Já como evaporador, nós optamos pela evaporadora Mi-Power Intense BV modelo 0052, a qual é um evaporador de ar forçado de baixa velocidade, constituída por cobre e alumínio, com capacidade de 856 a 10.498 kcal por hora e 996 a 12.207 watts, indicada para salas de preparo e desossa, adegas climatizadas, pequenas câmaras frigoríficas de carne, derivados de leite, frutas e hortaliças, bem como câmara de baixa altura para conservação de produtos congelados. Foi escolhido a válvula de expansão termostática séries TG/TG, o modelo TG20 da marca Park Refrigeration. Isso porque ela atende vários fluidos refrigerantes e também a capacidade dela ela varia de 0,3 TR a 7,5 TR, sendo que a gente transformou a nossa capacidade térmica em TR e resultou em um valor de 1,43 TR. Com isso, podemos concluir que essa válvula ela se encaixa nas especificações da nossa câmara fria. Podemos concluir, a partir do dimensionamento, que a carga térmica requerida foi de 4.337,11 kcal por hora, ou 17.199,53 BTU por hora, para a câmara fria de refrigeração de laranjas. Ou seja, de forma geral, o projeto de dimensionamento da câmara conseguiu atingir o nosso objetivo, o qual era basicamente realizar o dimensionamento dessa câmara, e com base nesses cálculos, então, foi possível selecionar todos os componentes principais do nosso sistema. Aqui estão sendo apresentadas algumas referências utilizadas no dimensionamento. E obrigada pela atenção de todos.